Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, e hoje é quarta-feira, dia 12. O Evangelho de hoje está em Lucas 24, de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que umas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crerem em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deve sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, o partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele falava pelo caminho, nos explicando as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes a gente caminha com Jesus e não o reconhece. Foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles caminharam bastante com Jesus. Tanto antes da morte de Jesus, eles caminharam, eles eram discípulos, eles seguiam Jesus. Então eles caminharam durante muito tempo com Jesus. E depois do Senhor Jesus morreu, ressuscitou e continuava caminhando com eles. E é assim que o Senhor Jesus é com cada um de nós. Nós sabemos que o nosso Senhor morreu, mas sabemos que Ele ressuscitou. Sabemos que Ele caminhou com seus discípulos em vida, com o corpo humano, e sabemos que Ele continuou caminhando com seus discípulos. A presença do Senhor era viva. Ele continuava com os discípulos da mesma forma que Ele continua conosco nos dias de hoje. E nós temos que perceber e temos que entender que o Senhor Jesus, Ele caminha conosco a todo momento.
Dos momentos difíceis, Ele caminha conosco. Dos momentos alegres, Ele caminha conosco. A todo momento, o Senhor Jesus, Ele caminha conosco. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração que o Senhor Jesus, Ele jamais nos abandonou. O nosso Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou, está vivo, está no meio de nós e caminha sempre conosco. Nunca nos abandona e sempre quer estar bem próximo de nós e quer que nós estejamos próximos dele. Por isso, busquemos todos os dias a presença viva do Senhor Jesus, na palavra, na oração, na Eucaristia. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.